Vou pedir para você botar teu celular, tua, ou chegar mais perto, ou chegar assim, para ficar com o mesmo plano, né? Aí foi, beleza, show de bola. Gente, esse aí é o Tony Marins e a gente está aprendendo a fazer collab. Essa é a primeira collab que eu faço e eu tenho um prazer enorme de estar aqui com meu amigo Tony, porque contando assim rapidamente, Tony, assim a história da gente ter se conhecido, eu vou dizer Uhum, para o pessoal aqui o seguinte: eu tirei a minha documentação no Paraguai em setembro. Foi quando eu comecei a tirar a minha documentação e eu tirei a minha admissão temporária em setembro, dei entrada em setembro mesmo, peguei o protocolo da cédula e em novembro eu fui lá para o Paraguai para poder pegar a minha cédula, eu tinha já o protocolo na mão. Beleza. Aí fui lá e eu me hospedei no mesmo hotel, no mesmo hostel que eu tinha ido da primeira vez. E quando eu cheguei nesse hostel, que é o Hummingbird, que é o Hummingbird é beija-flor, né, em inglês, tinha um grupo lá enorme, um grupo fantástico. Cara, uma capacidade de integração, de organização desse grupo todo. O Tony vai falar do grupo daqui a pouco. E dentro desse grupo, quem estava lá? O Tony. Cara, foi assim altamente enriquecedor para mim, porque eu tinha participado de um grupo super legal em setembro, com o Anderson, com o Lima, com o Morien, com o Denilson. Pô, a gente fez um grupo de WhatsApp, convidei o pessoal para vir para cá também. E depois, quando eu voltei em novembro, eu vi essa formação de um novo grupo, que era o grupo do qual o Tony faz parte. E aí eu conheci o pessoal, fui me integrando com as pessoas, foi um trabalho, foi muito legal. Acabei fazendo amizade com esse grupo, eles com o propósito de tirar a residência temporária, assim que a gente chama no popular, em vez de admissão temporária, e eu já tinha a minha cédula na mão. Então, ali com a minha cédula do Paraguai na mão, eu tenho ela aqui, posso mostrar depois, eu já estava com o propósito de abrir conta em banco, de fazer esse movimento, enquanto eles estavam tirando a residência temporária. Deu para passar umas dicas para eles, foi super legal. Mas, assim, por que eu convidei o Tony para vir bater um papo com a gente? Cara, o Tony, você vai ver daqui a pouquinho, agora, né? Ele vai falar. Ele é uma pessoa incrível, que tem um coração gigante. Assim, eu tenho esse book aqui, já fazendo uma propagandinha. Esse book aqui, eu falo de vários milagres que aconteceram em setembro, quando eu tirei a minha residência temporária, e eu escrevi um e-book de 88 páginas, esse daqui. Joaquim no Paraguai. Se você quiser, você vai lá no Google e lá você vai ver Joaquim no Paraguai, e aí você vai poder comprar o e-book. Eu conto os milagres que aconteceram para eu tirar a minha residência temporária ou admissão temporária. E um outro milagre que aconteceu comigo em novembro, agora já com o Tony, foi que eu conheci esse anjo, cara, que me ajudou muito. E é por isso que eu tenho o maior prazer dele ser meu primeiro convidado em fazer uma collab, que é esse vídeo compartilhado aqui. O Tony tem uma capacidade, uma generosidade enorme, é uma pessoa incrível, e ele tem um monte de qualidades que a gente vai falar daqui a pouquinho, e eu vou pedir para você, Tony, para você fazer uma apresentação, onde você mora, onde você nasceu, quais lugares que você viveu, até você chegar e como que você foi parar lá no Paraguai e como que a gente se conheceu lá. A gente vai falando sobre isso. Mas primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história antes de você ir lá para o Paraguai. Família, certo. namorada, é casado, é solteiro? Conta um pouquinho da tua história aí para gente. Show de bola. Muito obrigado aí, Joaquim, pela essa oportunidade de estar aqui, né? A gente trocar experiência, trocar
informação, e sou muito grato pela essa amizade que a gente formou aí. Então, sou carioca, nasci em São Gonçalo, acabei mudando algumas vezes, né? Então, fiquei muito tempo morando em Itaboraí, aí depois fui para Maricá, e antes de ir para o Paraguai, eu fui morar em Saquarema. Hoje, eu sou divorciado, né? Mas isso também foi uma grande coisa que aconteceu na minha vida, né? Pois a partir desse momento que eu me debrucei ao estudo. Então, tem 8 anos aí que eu venho estudando essas possibilidades de trabalhar online, de poder se manter da, de uma coisa que não precisa ser física, né? Então, tem 8 anos que eu venho estudando e isso sempre foi um sonho, sempre foi uma vontade muito grande de ter a liberdade, né? Da gente poder trabalhar, da gente poder viajar, de não ter aquela necessidade de ficar contando moeda, que, é, que eu acho que é o alvo de todo mundo, né? De você não ter que ficar se preocupando quanto a essa questão de pô, será que vai dar, será que não vai dar? E, e essa questão assim de estudar vai muito também da questão do empreendedorismo. E desde que eu me reconheço como gente, eu sempre quis sair do CLT, eu nunca, aliás, eu tenho 2 carteiras de trabalho. Dessas 2 carteiras de trabalho, só tenho foi assinado minha carteira durante 4 meses. O resto sempre fui empreendedor, entendeu? Então a gente vem empreendendo, empreendendo, empreendendo. Mas aonde eu me identifiquei mais foi na questão do digital, pela questão da mobilidade. Mas E antes de você uh, entrar no digital, você empreendia em quê? então, eu já tive lan house com sociedade com meu irmão, já tive fábrica de concreto de estrutura, de pré-moldado, já tive caminhão, trabalhava com caminhão, já tive material de construção. Então, a gente já empreendeu em vários setores. Só que uma dessas coisas que a gente vem empreendendo é porque, não que seja ruim, mas o trabalho CLT ou empreender de uma forma física te prende muito, te faz você perder muitas oportunidades, várias conexões, que é ao qual, que nem quando a gente foi lá para o Paraguai, eu tive a oportunidade de me conectar com você e com o nosso grupo, que a gente vai chegar lá. Então eu sempre tive essa vontade de ser livre. E por esse motivo eu comecei a estudar o mercado e tal. E sempre com o desejo de viajar, de estar aqui, estar lá. E uma dessas viagens ao qual eu conheci, fui para Buenos Aires, morei um tempo lá, e foi onde eu conheci esse trabalho que é o qual me levou para o Paraguai. Você conheceu esse trabalho que você faz online pelo celular lá na Argentina? É lá na Argentina. Lá na Que Argentina. curiosidade. Você chegou a morar lá, em Buenos Aires? Morei em Buenos Aires durante um tempo lá. E nessa mudança minha para lá, eu conheci um venezuelano, o Alexander, ao qual abriu muito minha mente, porque nessa época eu trabalhava com Forex, para fazer operações em câmbio, mas no, Eu não como posso entendi dizer o assim, nome. Desculpa, eu não entendi. É pós? não, Forex. Eu Pós? negociar Forex, que é você negociar no futuro entre Ah, paridades de moedas, euro, dólar, libra, GBP, JPY e assim. Eu trabalhava com o mercado futuro de câmbio. e aí e foi lá na Argentina com esse Alexander, um venezuelano, que você Isso. acabou se desenvolvendo nessa ideia do trabalho online. Sim, que eu já trabalhava online através do Forex e a gente trocando ideia, eu falei, ó, eu trabalho com isso, que é com Forex. E ele falou assim, ó, eu trabalho com P2P. Ah, mas o que é P2P? O que é Peer-to-Peer?
Aí Foi aí que ele... a gente vai falar Uhum, mais na frente sobre o P2P, uhum, uhum, mas antes eu queria que você desse uma sequência nessa história tua, uhum. de você ir parar lá em CDE, né, lá no hostel, e já vou agradecer aqui só para a gente. Tem um rapaz aqui de Angola, Sebastião Gaspar, a gente está compartilhando com uma pessoa de Angola. Lázaro, de É, Minas Gerais, viciados em dinheiro, mandou um oi aí para a gente. Tem um bobão aí que mandou negócio de política, eu não vou falar. E meu amigo Braga, muito bom dia, Marcelo. Ih, Marcelinho, Marcelo Totti aqui. Cara, isso aqui é legal porque fica uma Babel aqui, uma torre de Babel. E é um prazer estar com vocês aqui compartilhando esse bate-papo com o Tony. E eu queria que o Tony contasse essa história de parar lá em CDS, para quem não sabe, Cidade do Leste, e lá em CDE, como é que foi? Porque você foi parar em CDE em novembro, não é isso? sim, sim. E foi quando a gente se conheceu. Como é que foi essa história de parar lá em CDE? Então, quando eu fiz essa viagem lá para a Argentina, que eu aprendi, eu regressei para o Brasil. Então, eu regressei para cá e, desenvolvendo essa questão do trabalho, eu comecei a estudar a minha próxima viagem, aonde eu comecei a estudar sobre o Paraguai. E eu vi várias coisas assim que poderia agregar na minha vida, a, a questão da fiscal, a questão de ter mais liberdade, a questão de pessoas empresários que estão indo para lá. Então isso me acendeu um alerta. Foi aí que eu comecei a me planejar para ir para lá. Tem E alguma, através, tem alguma coisa a ver com teoria das bandeiras? Tem alguma coisa a ver com isso? sim, sim, teoria das bandeiras, ao qual eu comecei a observar, falei, caramba, eu preciso de ter uma outra opção, ao qual me dê uma liberdade maior, me dê uma condição de desenvolver tanto a questão pessoal, de estar com pessoas que pensam da mesma forma que eu penso, e questão do meu trabalho também. E eu comecei a estudar a teoria das bandeiras, comecei a pesquisar muito e tal. Achei o canal do Rouglas, que eu acho que todo mundo que estuda um pouco o Paraguai se esbarra no canal dele, Ó, que foi... só para colocar duas coisas aqui, Tony. Douglas ele tem um canal @plano global. Esse cara, o Douglas, que tem esse canal @plano global, é um cara incrível. Foi ele que passou para a gente, porque todo mundo que ia tirar documentação lá no Paraguai tinha que ter uma assessoria, tinha assessoria aí de mais de R$ 10.000. E o Douglas ensinou para a gente como é que a gente tira a documentação sem assessoria nenhuma. Então, eu também, sem a gente se conhecer, eu já conheci o Douglas e ele acabou conhecendo, e foi quem deu o caminho das pedras para a gente tirar a documentação sem pagar assessoria. E a outra coisa que eu queria falar é que teoria das bandeiras, para quem não conhece, é que a gente não é obrigado, né, a ficar enraizado numa só bandeira. No nosso caso, que somos brasileiros, o Brasil. A gente poder ter outras, eu ia falar cidadania, não é o caso, outras identidades em outros países, para se o imposto estiver muito caro, a gente pode ir para lá, eu posso levar minha residência fiscal ou para a Argentina, ou para o Uruguai, ou para o Paraguai, ou para Portugal, para onde a gente quiser. Então, a gente, quanto mais vínculo a gente tiver com outros países, isso é a teoria das bandeiras, mais a gente pode ir para um lugar que não esteja tão pesado como tem sido a nossa bandeira verde e amarela atualmente. Não é mais ou menos isso? Exatamente, exatamente dessa forma aí. E aí, Então, isso. então, quando a gente começou a se debruçar em cima da teoria das bandeiras,
e a gente começa a colocar na balança, como você falou, nosso país, o Brasil, com outras opções, e uma dessas opções seja o Paraguai, se torna muito mais interessante, nos faz querer arriscar, nos faz mergulhar nesse oceano de oportunidades. E eu comecei a estudar a respeito do Paraguai, comecei me informando e tal, achei o canal do Douglas, e eu falei assim, caramba, tem um tal do Migramóvel. O que é esse Migramóvel? Aí comecei a estudar. Eu falei assim, poxa, vai ter um Migramóvel em CDE, Cidade da Leste. Vou para lá. Me organizei, parti para o Paraguai. Lá em CDE, a gente ficou nesse rocha aí onde o Joaquim falou, da Silvia. E lá foi uma das melhores coisas que aconteceu, pelo menos para mim, no Paraguai. Para mim Que, também. cara, foi sensacional. As pessoas ali, eu brinco que esse grupo, o contato que a gente teve com as pessoas lá, a gente praticamente conviveu um mês e pouco junto. Pessoas de vários lugares diferentes do Brasil, e se tornou praticamente uma família ali. Se tornou praticamente uma família, trocamos várias ideias. Então, no meu caso, para mim foi fundamental ter se reunido ali nesse rosto, ao qual a gente trocou várias ideias, a gente fez várias amizades, e ali foi sensacional. Foi sensacional. Só para citar alguns nomes dos nossos amigos do Migramóvel de novembro. Ah, Rodrigo, Edivaldo, César, Renatão, Silvio, Daniel, Theo, é, Davi, seu Joaquim não, seu Francisco, Eu também. é, é, Joaquim não pode faltar, pô, não pode faltar. E tem muitos outros ali que, É. cara, se eu for citar todos, vou esquecer de alguém. Então, foi, cara, o Márcio, com a esposa dele, a Geralda. Então, cara, foi um grupo fundamental, pelo menos para mim, para tirar meu documento. E para mim também. Não porque o meu já tinha sido tirado, mas para dar sequência no projeto Paraguai, encontrar esse grupo e encontrar você foi muito importante. Daqui a pouco o pessoal vai saber por que eu encontrar você foi importante. Deixa eu ver se. Ah, eu queria fazer duas perguntas. Hum. Uma, quais foram as dificuldades que você encontrou para tirar a tua documentação para o Paraguai? E a mesma pergunta, e as facilidades que você encontrou para tirar esses documentos? As dificuldades que eu tive não foram muitas, porque eu acabei seguindo o e-book do Robles, que isso aí adiantou muita coisa, muita coisa. Cheguei antes, com bastante antecedência, praticamente aí 20 dias antes, justamente podia acontecer um imprevisto, alguma coisa desse tipo. No meu caso, foi bem tranquilo. Graças a Deus, não tive problemas. Até porque, quando eu cheguei lá, o primeiro do nosso grupo que eu encontrei foi o Edivaldo. Aí já entra na parte da facilidade, O Edivaldo que é da Paraíba? da Paraíba. É o nosso filósofo do grupo. Pô, gente muito boa. E foi ele que me abraçou quando chegou lá. Ele, pô, Antônio, você vai tirar documento? Por favor, então eu vou te ajudar. A gente pegou na minha mão, que ele já tinha chegado no anterior, já tinha tirado algumas coisas, e ali fomos um ajudando o outro. Chegou eu, aí depois chegou outro, e foi chegando, aí todos que iam vindo, a gente ia fazendo o que ele fez comigo, a gente ia fazendo com outros. E assim foi fazendo, foi fazendo. Graças a Deus fluiu tudo certo. Eu acabei dando uns pitacos ali que também ajudaram, né? Mas Poxa, caramba, quebrou eu só, um galho não, quebrou uma árvore inteira. eu só não vou pedir para você entrar no detalhe Não, não, da tranquilo. ajuda, porque tem uns pontos aí que a gente não pode botar todos os detalhes. Mas eu Sim. tive o prazer de poder dar umas contribuições também.
e contribui muito. Mas a questão dessa questão da dificuldade, eu acho assim que é até uma coisa que até a gente vem conversando assim, com as pessoas que têm curiosidade de querer tirar a documentação, é que chega antes, não chega em cima da hora. Perfeito, perfeito. E para você ficou mais fácil chegar antes, justamente por você não ter um vínculo empregatício e poder trabalhar online com o celular na mão e uma internet. Exato. Isso te ajuda mais. Só vou colocar aqui um comentário aqui antes de você falar das dificuldades. Está aqui o Lázaro Lima, que também a gente se conheceu lá também. Eu fiquei poucas horas no hostel, ali onde a gente se hospedou, mas foi o suficiente para ver que a galera tinha uma energia muito boa, cara. É incrível. Eu já vi vídeos. Ontem eu estava vendo um vídeo, botei aí na live, assim, de uma moça que a gente nem sabe quem é, falando do trabalho que vocês fizeram. Cara, assim, eu nunca podia imaginar que isso ia acontecer, e aconteceu. E era aquela história de vocês alugarem uma tenda enorme, colocar lá na Caraca. porta do CDE, chegar lá às 8 horas da noite do dia anterior, fazer churrasco, botar musiquinha. Conta um pouquinho dessa história antes de falar das dificuldades. Como é que foi isso? Então, Como é que foi essa ideia? surgiu no seguinte, o Edvaldo, como foi eu e ele que chegamos, fomos os primeiros, e nós estávamos lá sentados, tomando um café, e eu falei assim, Edvaldo, o pessoal estava querendo sair meia-noite, 1 hora da manhã, para fila. Eu falei assim, poxa, Edvaldo, cara, a gente chegou aqui praticamente um mês antes. Se eu chegar lá no Migramóvel, tiver um monte de gente lá, eu vou ficar muito puto. Porque, pô, chegar quase um mês de antecedência, chegar lá ter 100 pessoas, 200 pessoas na frente, aí ele, é mesmo, né, Antônio? E o que a gente vai fazer? Falei assim, ó, vamos tentar ver se a gente conversa com o pessoal aí para a gente tentar antecipar. Mas aí um que eles ficariam um pouquinho mais tarde, achei que não tinha tanta necessidade, eu falei assim, Edvaldo, a gente tem que arranjar uma estratégia para isso aí. Vamos fazer um churrasco? Aí, Edvaldo, vamos fazer um churrasco. O churrasco Na lá fila. no Centro Cultural Pangoré, onde ia acontecer o Migramóvel, né? Não é no hostel, não. Lá já. Não, na fila, na fila. É. Aí, só que tinha essa situação de poder estar chovendo. Pô, se chover, como que a gente vai fazer churrasco na chuva? Aí, não, vamos alugar uma tenda? Vamos alugar uma tenda. Aí chegou o Silvio, o Renato. Ó, a gente tem uma ideia aqui. Não sei se vocês vão abraçar. Qual a ideia? Ó, vamos alugar uma tenda e vamos. O Silvio já de imediato, não, tô dentro. O Renato também tô. Aí o outro, também vou. Então tá fechado. Juntamos todo mundo, entramos no consenso, alugar tenda. E a churrasqueira a gente não tem. Vamos ter que comprar. Saímos que nem esperando atrás de churrasqueira. E foi muito bom, cara. O rateio daquela estrutura toda foi por quantas pessoas? Foram, se eu não me engano, acho que foram 12 pessoas. 12. Se eu não me engano, foram 12 pessoas. Se não falha a memória. Cara, as pessoas que conhecem o Migramóvel, eu vi já mais de um grupo falando da história da tenda, do churrasquinho que teve, do grupo, que era esse grupo que ele falou aí, desse pessoal todo, e eu acabei participando, não da tenda, porque eu já tinha meus documentos. Preciso de ajuda, vou embora. Família, somos aposentados de CDE. Está falando aqui a Eliane Tavares, indo para o Paraguai. Mais uma indo lá para o Paraguai também. Espero que a gente dê assim, alguma ajuda para ela. E das dificuldades que você encontrou? Antes de falar das dificuldades, só um adendo aí nessa questão aí da tenda. Foi algo tão diferente, que o responsável pelo Migramóvel, que foi o Cornélios, ele chegou lá e foi falar com a gente, tirou foto com a gente.
ficou muito feliz pela organização, não teve bagunça, não teve briga e nem nada, entendeu? Então, nós fizemos daquele momento ali, que é um momento chato, né? De você ficar na fila, ter que esperar e tal, se tornou algo prazeroso e, como você falou, você já escutou de vários grupos que aquilo que nós fizemos foi algo inovador. Foi marcante. E é isso mesmo, porque você passar uma noite, acabou que vocês foram para lá 5, 6 horas. Sim. As dificuldades que eu tive, cara, é até se eu falar assim, colocar alguma coisa assim muito grande que eu tive dificuldade, eu vou estar mentindo. Eu não sei se é por conta da minha mobilidade que eu não encontrei assim dificuldades relevantes que me faça assim falar que, pô, não, isso aqui foi péssimo, isso aqui, cara, não. O povo paraguaio é um povo muito receptivo, muito, muito receptivo. As pessoas que eu encontrei lá, muito boas. A questão da documentação, tem alguns percalços que às vezes é um detalhe ou outro, assim, que por não ser digitalizado, eu acho que vamos botar assim, o problema que eu encontrei lá assim seria mais, que é uma coisa muito arcaica, não é muito digitalizado. Então, se eu fosse de colocar um ponto assim negativo, é mais esse. A questão de não ser tanto digitalizado, você não conseguir resolver por telefone, você não conseguir simplificar. E eu acho que seria a dificuldade que eu tive foi essa. E facilidade, você já falou, né, de certa forma. Sim, A tua mobilidade, né, porque você trabalha numa atividade que te dá liberdade financeira, liberdade de espaço, de você estar onde você quiser, e de tempo, porque você não é obrigado a ficar de 8 às 5 trabalhando naquele horário, encarcerado ali, né? Então, isso é uma facilidade para você também. sim, sim. Então, foi tranquilo, a gente pode dizer. E só para a gente fechar essa parte de CDE, queria te perguntar isso. Já houve algum arrependimento teu de ter iniciado todo esse projeto? Porque gasta uma grana, né? Para ir para lá, Gasto, hotel, gasto. estadia, transporte, documentação. Você já se arrependeu em algum momento? Acho que o único arrependimento que eu tive é de não ter ido antes para o Paraguai. Eu também. O meu Eu acho que também. é o único arrependimento, porque, que nem no meu caso, que nem eu contei na história, eu sou empreendedor. Desde que me reconheço como gente, eu empreendo. Então, você ter um só. Não estamos falando de política, estamos falando aqui sobre trabalho, sobre negócio. Você hoje empreender no Brasil, você já inicia com um sócio que se chama governo. Então, não é por falta de tentativas que eu fiz para me permanecer no meu país. Então, quando você vê que você trabalha, 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 e você não sai do lugar, ou, ou até mesmo questão de legalização do seu trabalho, a pessoa quer sair da informalidade e você quer andar conforme o mando dos moldes do governo, você não consegue. E quando você olha para o Paraguai, cara, não é que é um país perfeito. Ele tem vários problemas, como a infraestrutura do Paraguai não é boa. Isso aí, quem fala que vai estar mentindo. Tem alguns problemas? Tem problemas. Só que se você for comparar a questão de liberdade que nosso país tem em relação para quem quer empreender, que quer desenvolver um trabalho, e você não consegue, e você chega no Paraguai e tudo é facilitado, tudo é simples, você fala assim, caramba, por que eu não fui antes? É que nem você falou, é um custo? Sim, é um custo.
Mas eu não entendo nem isso como custo, eu entendo isso como investimento. Com certeza. Não, você ainda nem tem a documentação do Paraguai, quer dizer, você já deu entrada, provavelmente vai pegar agora dia 3 de janeiro. É praticamente certo que isso vai acontecer. Mas você já teve entrevista com um contador, né? Tá procurando. Sim, ó, eu já tive contato com o contador, já expus toda a dinâmica do meu trabalho, não só esse, como outros que nós já conversamos sobre os nossos projetos, e o contador simplesmente falou assim: dá para fazer. Mas qual é a burocracia? Não tem burocracia. Você vai precisar disso, disso. Mas e se? Não, não existe e se. É isso aqui. É simples, é prático. E é que nem você falou, ainda não estou com minha célula na minha mão. Eu tenho minha residência temporária e tal, mas você consegue perceber que mesmo sem a documentação efetiva do país, você consegue resolver as coisas. E nem já alugamos casa lá, já fizemos contratos lá, já fizemos várias coisas que se fosse aqui no Brasil você não conseguiria. Perfeito. Agora, eu queria fazer um pulo, queria dar um pulo, porque essa história, até eu também não conheço ela no detalhe. São duas coisas que eu queria te perguntar. Uma, como é que você foi parar lá em Assunção, né? E também como que você acabou encontrando essa casa, né? Que é uma kitnet que você encontrou e que eu acabei alugando uma outra casa perto da tua. Eu queria que você contasse essa história para você, mas antes de você contar essa história, eu queria lembrar para você que está aqui, ó, são 14 pessoas agora ao vivo na live junto com a gente. Você já deu like, tem 14 pessoas e só tem 8 likes, aquela mãozinha assim. Pô, aproveita, dá um likezinho para dar uma força aqui para gente no Dá essa nosso força pra canal, gente aí. não é? Outra coisa é você se inscrever aqui no canal do Joaquim no Paraguai e se inscrever no canal também do Tony Marins. Como é que a pessoa te acha, Tony? Instagram, no YouTube, como é que elas te acham? Então, no Instagram é Tony Marins, THONNY, Marins, que é meu sobrenome, e no YouTube é a mesma coisa. Tony Marins, THONNY, Marins. Isso. Então, para você, depois a gente vai falar mais aqui para frente sobre você poder também trabalhar online, e o Tony vai te ajudar nisso, de como que você pode aprender com ele, como que com apenas um celular na mão, ninguém me contou, eu vi ele trabalhando lá, fazendo as operações dele pelo celular, e ele ganhando a vida dele lá, trabalhando lá. E isso é muito importante, porque você ir para o Paraguai para trabalhar como empregado, como CLT, não é assim muito promissor. Tudo bem para começar um trabalho, pode para você começar, e mesmo assim você não vai encontrar tanta oferta de emprego, porque existem poucas indústrias, o comércio, eles vão preferir as pessoas locais, então não é tão fácil arrumar um emprego no Paraguai. Você vai ter que arrumar um jeito de empreender lá e o Tony pode te ajudar e você pode ter acesso a ele. A gente vai falar daqui a pouco sobre o P2P. Então, você já se inscreveu aqui no meu canal? No canal dele também, você pode se inscrever no canal dele, Tony Marins, THONNY Marins, e você vai se inscrever lá no canal dele para você ter acesso direto a ele. Tanto no Instagram como no YouTube, é a mesma forma que você vai ligar para ele, que você vai se contactar com ele. Eu estou agradecendo aqui a todas as pessoas, a Márcia, a Eliane, ao Lázaro, ao Milson, a todos vocês que estão botando os comentários aqui no chat. Eu agradeço muito. Viciados em Dinheiro está aqui também, dando um oi aqui para a gente. Eu agradeço também. E se você quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, pode colocar aí.
E a última coisa que eu vou falar, porque vídeo bom tem que ter propaganda, se você quiser saber como é que foi a minha trajetória, o Tony está contando a dele aí, a minha trajetória está aqui nesse e-book, Novos Caminhos no Paraguai. É só você botar isso lá no Google que você vai ter acesso a esse e-book e eu vou te falar dos milagres que aconteceram para eu tirar a minha cédula de identidade. E um milagre que foi também, e o Tony vai falar isso agora, de eu ter encontrado o Tony e hoje eu já tenho uma casa no Paraguai com cama, mesa, isso tudo foi o Tony que comprou para mim, tá? Só para já ir adiantando. Tem cama, mesa, móvel de cozinha, armário, ar-condicionado instalado, um split instalado, 12.000 BTUs. Não vou saber o que é calor dentro de casa. Cara, fogão, geladeira, a minha casa está mobiliada e eu ainda não estou nem com a chave na mão. E ele trocou, inclusive, o miolo da chave para mim. Esse cara é um artista, cara. Estou te falando, foi um anjo que caiu do céu na minha vida, assim como outros anjos caíram do céu para mim em setembro, quando eu tirei a minha identidade, e eu coloco esses de setembro aqui. E essa segunda fase, junto já com o Tony, eu ainda não tenho. Mas eu queria, Tony, para você que já se inscreveu no canal, já compartilhou, já botou o teu comentário, já deu o like, eu queria que você dissesse para a gente, Tony, como é que foi essa história de você parar lá em Assunção e de você achar essa kitnet que foi um achado. Eu posso dizer quanto que a Sim. gente paga de aluguel? Com certeza. 500 mil guaranis, que na época estava dando 340, 380 reais, só que o real está virando pó. Então, daqui a pouco, a gente vai estar pagando 500 reais, porque a nossa moeda está desvalorizando, infelizmente. Ainda bem que a gente já alugou o nosso apartamentinho lá, o Tony tem o dele, eu tenho o meu. Mas como é que tu foi parar em Assunção e como é que você achou esse achado que é essa kitnet que a gente arrumou aí? Então, nós estávamos lá após o Migramóvel, então cada um estava voltando ao país, ao Brasil. Eu falei, ó, eu vou ficar mais um pouquinho aqui, vou conhecer o Paraguai. E até porque tinha que ficar também aqui para esperar a questão da cédula e tal. Eu falei, já que tem que aguardar, talvez poderia sair um pouco rápido ou demorar. Eu fiquei incumbido de ver também, consultar essas cédulas. Os amigos, né? Como eu falei, nada aqui é digitalizado. Tudo aqui é presencial. Entendeu? Então eu falei assim, não vou voltar para o Brasil, vou ficar aqui e depois de um tempo vou ir para Assunção, depois vou para Encarnação e vou rodar o Paraguai até essa cédula sair. E fui para Assunção com um dos nossos amigos que fizemos lá, que foi o Theo e o Itamar. Alugamos um Airbnb lá, muito bom. E passamos uns 2 dias lá, cada um voltou para o Brasil e eu fui o único que permaneci no Paraguai. E ali rodei a Assunção, Lá em Assunção, né? Que lá em você, Assunção. depois desses 2 dias, você alugou outra. Outra acomodação. Outra Tá. acomodação. No centro mesmo de Assunção, próximo da Interpol, ali bem no miolo mesmo. E lá, logicamente, você tá no hostel, no hotel, no Airbnb, é bom porque você tem essa mobilidade, você fica um pouco aqui, um pouco ali. Só que quando você chega ao ponto de permanecer mais tempo e para trabalhar, você precisa de ter um lugar fixo. E que eu falo assim, depois de tanto tempo você viajando, você quer ter um pouco mais de privacidade. Foi aonde eu comecei de madrugada, sem sono, estava trabalhando, estava sem sono, eu vou pesquisar. E comecei a pesquisar, achei um anúncio no Facebook de uma casa. Quando eu olhei o preço, falei, não, isso aqui deve ser golpe, não é possível. Quem é carioca, né, quando vê um preço muito bom, a gente já acha que vou tomar na cabeça. Entrei em contato,
Prontamente a pessoa me respondeu, eu achei até estranho, respondeu de madrugada, né? Eu falei, isso tá meio estranho, mas vamos lá. Marquei no outro dia para poder ver. Chegando lá, vi que realmente era real, vi que o bairro não era ruim e eu falei assim, ó, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu alugar hoje, eu posso mudar hoje para cá? A mulher da imobiliária até levou um susto, porque eles não estão acostumados com isso, né? Mas como assim? Você vai querer mudar hoje? Eu falei, não, eu vou mudar hoje. Ela, tá bom, mas eu vou te pagar e você vai me dar a chave hoje. Eu vou assinar o contrato hoje. Tá, beleza. Tá aqui o dinheiro. Comprei os móveis todinho, tudo no mesmo dia. Entregaram no mesmo dia. E naquele mesmo dia eu me mudei. Aí, aonde nós começamos a conversar. Que você me perguntou, e aí, Antônio, como que tá as coisas e tal? Tá tudo bem. E aí, você já voltou pro Brasil? Não, cara, não voltei pro Brasil, não. Até porque eu já aluguei uma casa aqui. Aluguei uma casa aqui? É. Desculpa perguntar, quanto você pagou na casa? Ah, 500 mil Guarani. Não acredito que você pagou 500 mil Guarani. Será que não tem uma casa dessa aí pra mim, não? Falei, peraí, Joaquim, eu vou ver isso aí pra você. Liguei pra mulher da imobiliária, ó, tem uma casa. E aí, como que eu faço? Transfere o dinheiro que aqui eu alugo pra você. E aí começou a nossa história lá sendo o meu vizinho em Assunção. E era a última, são Era a 28 última casas, casa. né? E eu 28 aluguei, casas. eu acabei A alugando 27. a última. E acabei, assim, é por isso que eu falei que, pô, é um anjo que caiu na minha vida, porque o Tony, todos esses móveis que ele comprou para ele comprou para mim também. É claro, eu ia dando dinheiro para ele e ele ia comprando os móveis. Hoje eu estou com uma kitnet montada, com ar-condicionado, com tudo. O ar-condicionado ele chamou lá o Diego botou o ar para ele, botou o ar para mim também. Quando eu chegar lá em Assunção, eu vou estar com a minha chave na mão e com uma kitnet montada, eu vou levar só uma roupa, lençol, roupa de cama, toalha, banho, essas coisas, né? Então, cara, é um anjo que caiu na minha vida e eu estou muito feliz de ser vizinho dele lá no Paraguai. É muito legal isso daí. E, assim, as coisas vão acontecendo, né? Eu falo assim, quando a gente chega numa ilha, a gente fala, agora eu quero ir para aquela lá na frente. Aí, quando você chega lá naquela frente, o horizonte foi um pouquinho para frente, fala, pô, agora eu estou vendo aquelas duas, pô, eu quero ver como é que é essa. E aí as coisas vão acontecendo. Mas para a gente fechar o nosso papo, eu queria que você falasse para todo mundo o que é P2P, como é que o pessoal, assim, lógico que você não vai falar em 5 minutos Uhum. e todo mundo vai aprender em 5 minutos, né? O que é o P2P e como é que faz para ganhar dinheiro dessa maneira. Mas assim como você ganha dinheiro com P2P, outras pessoas podem ganhar também, não é isso? Sim, sim. Até aí no chat aí tem alguns alunos meus aí que estão já, uns já estão trabalhando e outros estão na caminhada aí. Como que funciona essa questão do P2P ou Peer-to-Peer? Aqui, É, até a propósito, tá aqui o Itamar, chegou aqui também. Eu já li o e-book, muito bom. Valeu, Itamar, obrigado. Itamar, eu deixei um e-bookzinho desse lá no hostel, de presente lá para o pessoal. O Itamar leu e tá dizendo que foi muito bom, eu agradeço. E antes de você falar, Viciados em Dinheiro, ele colocou o seguinte: eu gostaria de saber como ganhar mais dinheiro no mercado P2P no RTM. Inclusive, o Tony abriu uma conta no RTM para mim. Lembrando que sou caixa já há um ano. E está chegando aqui Loren Pavon, também está chegando e está dizendo um oi, está dando um bom dia para a gente. Seja bem-vindo, Loren. Tony agora vai dizer o que é o P2P, pode falar um pouquinho do RTM também e como é que sim. a gente pode se inteirar nesse trabalho, nesse mercado. Então, vou falar de uma linguagem bem simples, bem didática. Não precisa entrar em termos técnicos, que não vai facilitar, vai só dificultar. Então, vou falar de uma forma bem simples para as pessoas entenderem. O peer-to-peer ou P2P, que é a mesma coisa, nada mais é que você ser intermediador
ser a ponte entre uma plataforma e outra plataforma, a pessoa. Exemplo, vamos supor que antigamente, antes do Pix, como que funcionava? A pessoa, para fazer uma transferência do Itaú para o Bradesco, fazia um TED ou um DOC. Mas quando a pessoa ia depositar um dinheiro, falava assim, pô, você não tem Itaú não? Que Itaú cai na hora. Lembra disso? Que Lembro, tinha... claro. Então, o princípio praticamente é o mesmo, só que isso é transferências internacionais. Hoje, devido ao nosso país, nosso Brasil ser algo magnífico, tem o tal do IOF, tem o bendito do IOF. E assim em outros países também tem outras taxas. E essas taxas você consegue minimizar ela através do P2P. Por exemplo, você tem uma conta aqui no Brasil, seja em qual banco que for, porque hoje nós temos o Pix, e você também tem conta na RTM. Se você for fazer uma transferência da RTM para aqui do Brasil, você vai pagar o spread e você vai pagar o IOF. O spread é um lucro que quem está fazendo a contrapartida irá obter. Só que se você for somar isso tudo, você vai dar em torno de uns 5, 6%. Mais ou menos assim. Não é um valor exato. E se você for fazer essa transferência utilizando o peer-to-peer, você vai pagar 3%. Então, vamos lá. Aqui é a RTM, aqui é o Itaú. Eu estou aqui no meio. Então, eu faço essa conexão entre um e o outro e obtenho um lucro. Obtenho uma comissão por estar fazendo essa contraparte. Então, eu tenho conta no Brasil e tenho conta na RTM. Que nós fizemos esse câmbio, que você me pagou em mãos e eu transferi o saldo da minha RTM para você. E em cima disso eu ganhei uma comissão. Então, o princípio é você ser um intermediário entre duas partes, entre dois bancos, ou entre o real e dólar, ou real e euro, ou libra, e assim sucessivamente. E como é que você se inscreve em alguma plataforma para poder fazer essa ponte? Tem algumas plataformas. Tem a RTM, tem a Eldorado, tem a Binance, tem a Bybit e tem muitas outras. Só que cada uma tem sua peculiaridade. A RTM, que é a qual até o Sebastião também trabalha, também nessa como caixa, a gente utiliza a RTM. O Mas Sebastião também que tem você fala, desculpa, o o, Sebastião lá de Angola. o de Angola, que está aí no grupo, entendeu? E no chat. Então, ele utiliza a RTM. Eu utilizo a RTM, eu utilizo a Binance, eu utilizo a Eldorado, e ali eu coloco meus anúncios. E acabo obtendo um lucro, como você viu lá operando pelo telefone, pode ser pelo computador, tablet. Uhum. E a gente que aplica, que trabalha, que faz a aplicação, a transferência por seu intermédio, também tem um lucro que, em vez de pagar 3,5% de imposto sobre operação financeira, IOF, e pagar mais o spread bancário, que é o serviço que eles cobram para operar essa transação, a gente vai pagar menos fazendo essa operação contigo, porque não vai ter o IOF, vai ter só um serviço que, em vez de pagar 6%, 7%, vai pagar 3% fazendo a operação contigo, não é isso? Exatamente. Você, no caso, a fala assim, poxa, mas a pessoa vai pagar uma comissão para poder fazer isso a você, só que você não está pagando, você está economizando. Com certeza, com E certeza. isso faz seu dinheiro render mais. Exemplo, que hoje o dólar subiu muito. Então, quem comprou, mesmo pagando essa taxazinha, botar de 3, 4% aí, para fazer esse peer-to-peer, esse P2P, com essa alta do dólar, ganhou dinheiro. Com O, o, certeza. seu, o, o seu patrimônio cresceu. E às vezes as pessoas acham que tem muita dificuldade, é muito difícil. E não é. Você sabendo os mecanismos, você sabendo o caminho que alguém te explique, todo mundo sai ganhando. E para a gente terminar o nosso papo, que já estamos aí com 49 minutos,
eu queria que você falasse exatamente sobre isso. Como é que o Tony dá consultoria para ensinar como faz esse processo. E como é que funciona a tua consultoria? É cara? Como é que ela funciona? Então, a minha consultoria, diferente dos cursos primeiro que é difícil achar alguém que fala com propriedade a respeito do P2P. E geralmente, quando a pessoa faz um curso, é algo que gravou ali e larga para lá. A pessoa tem que se virar para poder aprender. Eu não, eu pego na mão. Eu pego, a gente faz chamada de vídeo, eu ajudo a criar o cadastro, explico os conceitos na prática, porque uma coisa é você assistir um vídeo e a outra é você ter alguém que pega na sua mão. Então, isso tudo demanda tempo, entendeu? Então, eu tenho algumas consultorias, ao qual a mais simples é R$ 2.000, e a gente tem vários outros pacotes ao qual vai adicionando. Ah, eu quero mais tantas videochamadas, ou se precisar de entrar em contato, a pessoa tem meu número pessoal que ela consegue entrar em contato. Então, isso tudo gera-se tempo, gera-se um investimento da minha parte. Mas isso aí tudo pode ser melhorado em relação se a pessoa ir acompanhando os vídeos que eu vou fazer futuramente, já vai dar uma boa pincelada. Com os vídeos que eu vou gravar futuramente aí no canal, a pessoa já vai conseguir trabalhar assim. Mas se ela quiser algo mais próximo, mais detalhado, ela pode pegar a consultoria, porém é extremamente poupável ela, por sua própria conta, conseguir trabalhar. Perfeito. E para você ter essa consultoria com o Tony, eu vou lembrar mais uma vez. Tony Marins. É o canal dele no YouTube e no Instagram. Lembrando que Tony é Thonnny. E Marins, como se escreve, como se fala. Então, Tony Marins, você se inscreve no canal dele no YouTube, que daqui a pouco ele vai estar explicando isso muito mais em detalhe, porque aqui foi um bate-papo assim rápido, estamos aqui já há quase uma hora. E no Instagram também você vai saber mais sobre o P2P, ou em inglês é P2P, né? Também é muito chamado dessa maneira. E, cara, Tony, e se você também aproveitar agora, se inscrever no canal do Tony e no canal desse que vos fala, por favor, você vai ver muitos outros vídeos semelhantes a esse. Aqui foi uma live que eu estou fazendo com esse anjo que Deus mandou para a minha vida, que me arrumou uma casa mobiliada lá no Paraguai, lá em Assunção. Eu estou muito feliz, eu já agradeci várias vezes ao Tony, e agradeço agora também. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais, Tony. O que tu achou de bater esse papo aqui com a gente, passar o teu conhecimento para o pessoal todo que está aí com a gente? Então, vamos lá. Foi ótimo, foi excelente, bom demais. Se caso as pessoas aqui comentando aí desejar que a gente se reúne outras vezes, podemos marcar e falar com mais profundidade sobre não só a questão do trabalho, como as nossas experiências, tudo que a gente tem vivido lá no Paraguai. E se quiser, podemos se reunir outras vezes. E a consideração em relação ao Paraguai, gente, quem tem a oportunidade, vai, tira sua documentação, porque as coisas que têm acontecido e as coisas que está para acontecer vai ser complicado. Então, se antecipe, estudem a teoria das bandeiras, é fundamental. Não deixa para a última hora. Esse valor de tirar a cédula paraguaia, isso não é um gasto, isso é um investimento. Só para dar um ponto nessa, vou abrir um parênteses, né? Joaquim, o quanto de pessoas boas que você encontrou lá e quanto de pessoas que eu encontrei lá, através de uma documentação, através de uma atitude de, né, de sair da nossa zona de conforto e ir para um país, em tese, desconhecido,
mas o quanto de coisas que a gente já está começando a colher do que nós plantamos. Você foi em setembro, né, seu Migramóvel, né? Foi. Foi em setembro. De setembro para cá, quanta coisa você já colheu? Quanta Não coisa dá, eu já colhi? é, Entendeu? não dá Então, nem é uma para coisa... enumerar. Não dá nem pra... Só de brasileiros, assim, eu vou falar aqui 20, mas é muito mais, né? Mas só para botar uma continha redonda, teve gente que eu tive menos contato, gente que tive mais contato. E os paraguaios também. Fora gente do mundo inteiro, israelense que teve lá no hostel, alemães, não vou ficar falando aqui para não tomar muito tempo. Mas, cara, e os paraguaios, principalmente? Cara, que povo maravilhoso que é esse povo paraguaio. Eu estou encantado mesmo, muito encantado com esse pessoal todo. Cara, até o pessoal da polícia, né, que costuma ser mais rude, tanto da Interpol, Polícia Nacional, ali do Migrações, cara, atendimento top. maravilhoso. No Muito meio bom. daquele caos, foram 2.000 pessoas que tiveram no meu Migramóvel de setembro e apenas 150 tiraram a cédula de identidade naquele Migramóvel de setembro que o Migrações, o sistema caiu, e foi uma confusão danada. Eu conto essa historinha aqui no Novos Caminhos no Paraguai, se você quiser, são R$ 27. Eu só recebo 23, então não ganho, né, é um ganho simbólico, mas é a experiência que a gente passa para você. E, pô, eu falo tudo isso aí que o Tony está falando, cara, aqui no detalhe, aqui no e-book. Muito legal ter conhecido tanta gente boa, ter conhecido o Tony. Cara, a minha cabeça abriu, né? De todos nós se abre uma nova cultura, um novo país, novos aprendizados. Cara, eu cresci muito. E às vezes a pessoa paga assim uma faculdade e não aprende tanto quanto a gente aprende numa experiência como essa. É mais ou menos Verdade. isso? Não, mais ou menos é exatamente isso. Tony, cara, vamos fazer outra live. Já tem um compromisso. Só para você saber, antes da gente terminar, eu e o Tony já estamos marcando lives em café em Assunção. O Tony está indo para lá dia 3, vai pegar a cédula dele. Eu estou indo para lá no dia 18. A gente vai se encontrar lá nessa vila onde tem as casas que a gente alugou. Ele a dele, eu aluguei a minha. E lá a gente já está combinado de sair para tomar um café lá num café, num barzinho, num restaurante, em algum lugar numa costaneira, nos lugares turísticos que tem lá no Paraguai, a gente já está combinado de fazer uma live assim. E talvez, quem sabe, até antes a gente possa fazer uma outra nessa collab que a gente está fazendo. Não é Com verdade? certeza. É isso aí mesmo. E vamos que vamos. É isso aí, gente. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado para a Ju Magazine, para o Sebastião de Angola, Loren Pavon, Itamar, obrigado, Márcia, Eliane. Cara, vocês todos que estiveram aqui, muito obrigado, Nilson do Amaral, e você que vai assistir o vídeo aí depois também, que vai ficar aí no nosso canal. Pô, dá o teu like, compartilha o vídeo, transmite para quem está com essas ideias de ir para o Paraguai, e eu te aguardo. Bota o comentário e eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo grande, valeu, Gente, Tony. brigadão aí. Tamo junto. Tamo junto.